Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Bela e hoje a gente vai falar sobre um livro que eu gostei muito, que é Inimigo Imortal. A história é sobre a Kidan Adani, que é herdeira de uma casa, da Casa Adani, da Oxley, que é uma universidade. E nessa universidade existe uma coexistência entre vampiros e humanos, uma coexistência pacífica, onde favorece os dois lados, vamos dizer assim. Só que a Kidan, ela acabou morando longe desse lugar, né? Porque ela não gostava muito dos vampiros e tal. Então ela decidiu, né, morar longe, afastado, junto com a mãe adotiva dela e com a irmã dela, que também não morava lá. E aí a casa Adani, né, ficou lá, sem ninguém pra herdar. Só que o que aconteceu? Uma hora a irmã dela desapareceu. E aí a Kidan, então, ela resolveu procurar a irmã. E quando ela voltou pra Oxley, porque ela tinha certeza que a irmã dela estaria lá, que ela encontraria essa resposta lá, um vampiro estava herdando, né, tomou conta, na verdade, da casa Adani. Esse vampiro era o Suzenio Sagat, que é o vampiro que ela acredita que matou ou sequestrou, né, a irmã dela. Essa basicamente é a história, né, da Kidan e de toda essa questão, né, dos vampiros. Eu acho isso muito legal. Eu vou começar colocando um ponto aqui. Primeiro ponto. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro até então. Eu não tinha ouvido ninguém falar sobre ele. Só que eu encontrei ele numa livraria e eu achei ele muito bonito. E quando eu li a sinopse, né, que é essa parte aqui atrás, eu achei muito interessante. Só que tinha umas ressalvas. Quais eram? Eu tenho um certo preconceito com livros de vampiro, não vou negar. A maioria deles eu nunca terminei, porque eu acho que é uma coisa muito clichê, assim, sabe? A maioria bota uma coisa muito clichê. E eu já li vários livros que tem essa coisa de vampiro e eu nunca consegui ler, tá? Porque não é uma coisa que sempre pra mim eu acho muito clichê. E aí, com essa história, gente, foi completamente diferente. Eu não consegui parar de ler. Eu li ele, assim, diretamente, capítulo atrás de capítulo, querendo descobrir o que ia acontecer no próximo capítulo, porque eu fiquei literalmente viciada. E eu fiquei muito surpresa com isso, tá? Porque é uma coisa que realmente não acontece com livros de vampiro. E eu já li vários, tá? Já li vários. E esse aqui é um que despertou muito a minha atenção. Por quê? Porque pra mim é uma premissa totalmente diferente quando a gente fala de vampiro. A maioria leva pra um lado, assim, e esse leva pra um lado totalmente diferente. O primeiro ponto que eu tenho aqui pra dizer pra vocês é que eu gostei muito do fato dessa coexistência através de uma universidade. Porque o que acontece? Tem as casas, né? Todo um com um nome. Só quem pode herdar as casas são humanos. Então ali já foi uma coisa estranha os Suzenyos ter herdado a casa Adani quando a Adani estava ausente. E ela era a única herdeira junto com a irmã dela, né? Mas a irmã dela desapareceu. Então a Adani teve que voltar pra tentar reivindicar a casa pra ela. Ela tinha que mostrar, eu tô aqui, eu tô viva e eu posso tomar conta da casa porque eu sou herdeira. E essa questão das casas é muito legal, porque só o humano pode herdar a casa. Então, acaba que isso vamos dizer assim, um poder, né, que ele já tem. Os vampiros só podem tomar do sangue das pessoas das casas. Já é uma coexistência ali. E tem regras que eles têm que seguir. Por exemplo, eles não podem transformar outros vampiros. Eles têm que fazer uma troca de vida. Então, se precisar... Não, se eles quiserem, né? Tipo, transformar o vampiro, eles têm que morrer, literalmente. Tá, e por que tem essa universidade? Literalmente pros humanos, né? Aprenderem sobre os vampiros, sabe? Tem um nome agora que eu não vou lembrar, tá? Mas é um nome bem... eu acho que é... eu esqueci, mas... Enfim, tem um nome, né, pra isso. Eles aprendem, acho que é Dranaico, que é a língua e tudo dos vampiros, sabe? Isso é muito legal. E aí, quando eles se formam através das provinhas que eles têm que fazer, que essas provas eu achei muito legal. Vamos dizer assim, tem uma... eu achei totalmente
diferente isso. E eles têm que fazer essas provinhas e no final eles vão se formar, né, nessa universidade. E quando eles fizerem isso, eles podem escolher um vampiro para ser parceiro. E essa parceria é um laço que acontece onde o vampiro pode tomar o sangue do seu acto, né? Acho que é isso o nome, agora eu lembrei. E o humano, né, que é o acto, ele ganha meio que poderes através do vampiro. É isso, é uma parceria. E isso acontece com a coexistência entre os dois. Isso que eu achei maneiro, gente. É uma coisa completamente diferente que eu nunca li sobre um livro. E o que torna esse livro, pra mim, tão interessante é o fato também de ter essa questão dos vampiros, de ter essa questão da universidade e de ter os conflitos todos da questão das mortes que acontecem. A gente tenta procurar quem foi. Aí a gente começa acreditando que foi um. E junto com a protagonista, né, que ela também vai. Assim, tipo, a gente vai junto com a protagonista, né? A gente vai pensando que é uma certa pessoa, depois a gente vê que acontece uma coisa totalmente diferente. Então, assim, isso eu achei muito legal. Tem cenas muito interessantes, muito interessantes. Logo no começo, uma parte que eu gostei muito do livro, esse aqui vai ser um mini spoiler, né? Mas é quando a Kidan, ela arranca os dentes do Suzane. Gente, aonde vocês já viram em algum livro isso acontecer? Acho que eu nunca vi isso. E eu achei muito legal. Tipo assim, foi uma das cenas, acho que mais marcantes desse livro pra mim, que eu achei muito interessante. Aí depois eu fiquei pensando, mas o que ela vai fazer com isso agora, né? Que ela arrancou. Na verdade não é dente, é presa dele, né? E aí ela depois leva lá pro baile. E o baile também é uma parte muito legal, que é a primeira tarefa que eles tiveram. Que é uma tarefa, basicamente, que eles tinham que fazer que um vampiro desse uma parte de roupa pra ele. Então, através da conversa, eles iam chegar lá e falar assim, vamos conversar com os vampiros e tudo mais. Aí, se o vampiro quisesse, eu vou te dar esse meu chapéu, entendeu? E aí, dependendo da peça de roupa, era mais ponto que eles ganhavam nessa prova, nesse teste, né? Aí tinha gente que ganhava sapato, tinha gente que ganhava um casaco, tinha gente que ganhava um colar. Era um item do vestido. Acho que não era importante, era alguma coisa assim. Acho que era um item importante ou do vestiário que fazia parte, né, do vampiro. E aí os humanos tinham que ir lá conversar e convencer eles a dar pra eles passarem no teste. Então é muito legal. Eu não vou dar spoiler, então não vou ficar contando o detalhe do livro, tá? Mas eu achei o livro muito, mas muito cativante. É um livro que você começa lendo ele e você quer entender o que tá acontecendo, você quer terminar ele a todo custo. Pelo menos foi uma coisa que aconteceu comigo, sabe? Eu queria entender a história dos personagens. E assim, eu achei um livro totalmente diferente do que eu havia imaginado. Não achei que ele seria tudo isso, mas a verdade é que eu gostei muito dele. O final, eu gostei demais. Demais, demais. Só que tem uma questão. Gente, quando eu comprei ele, lembra que eu falei com vocês que eu comprei numa livraria, não tinha ninguém ouvido falar sobre ele? Então, eu não tinha me atentado ao fato desse aqui ser uma trilogia, né? Ter continuação. Eu não sabia. E acabou que o livro acabou inacabado. E eu vou descobrir que tem mais. Eu gostei muito disso, tá? Só que eu queria terminar a história logo. Então eu vou ter que esperar, né? Comprar o outro pra ler, pra entender como é que vai ser. Mas assim, o final eu já gostei muito desse aqui, tá? Muito, muito mesmo. Nossa, gente, vocês não têm noção. E assim, a minha nota pra esse livro, principalmente, eu acho que é de 5. Não vou botar 10, de 5 estrelas, vamos dizer assim. Eu acho que é 5. Ou 4,5. Não, 4,5. Eu tenho umas coisinhas que me irritaram um pouquinho, sabe? Algumas falas, alguns personagens me irritaram um pouquinho, tá? Mas eu acho que 4,5 dá pra considerar. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e tchau, tchau.